No dia 18 de abril de 1973, os jornais estamparam o nome de Isabel Mendes. Mas o que foi publicado não contou toda a história. Naquela manhã de outono, quando o sol ainda lutava para atravessar a neblina que cobria as ruas de terra batida, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Isabel Mendes estava morta. O corpo havia sido encontrado na própria casa, uma construção modesta na Rua das Acácias, número 42, a mesma casa onde ela havia passado os últimos 15 anos da vida, desde que se mudara para a cidade, vinda de um distrito ainda mais isolado. A princípio, os vizinhos falaram em acidente. Depois, em suicídio. Mas quando os jornais começaram a circular, outra palavra tomou conta das conversas: crime. Isabel tinha 41 anos quando morreu. Era conhecida na cidade como uma mulher discreta, quase invisível. Trabalhava como costureira, recebia encomendas em casa, raramente era vista na rua depois das 6 da tarde. Não tinha família próxima, apenas uma irmã que morava em outra cidade e com quem mantinha contato esporádico por cartas. Os poucos que falavam com ela descreviam Isabel como educada, mas distante. Não participava de festas, não frequentava a igreja com regularidade, não tinha amigas íntimas. Era o tipo de pessoa que passa pela vida sem deixar rastros, até que algo acontece e todos percebem que nunca realmente a conheceram. O corpo foi descoberto por volta das 9 da manhã por Dona Carmela, a vizinha do lado, que estranhara o silêncio prolongado vindo da casa. Isabel costumava acordar cedo, e o som da máquina de costura era quase um relógio para quem morava na mesma rua. Naquela manhã, nada, nenhum ruído, nenhum movimento. As cortinas ainda fechadas quando o sol já havia subido. Dona Carmela bateu na porta, chamou pelo nome, esperou. Nada. Foi então que notou a porta entreaberta, algo incomum para alguém tão reservada quanto Isabel. Empurrou devagar, chamou mais uma vez, e o silêncio que voltou foi de um tipo diferente, pesado, definitivo. Ela entrou. O que viu fez com que suas pernas falhassem. Isabel estava caída na sala, entre a mesa de jantar e o sofá de tecido surrado. Havia sangue, muito sangue. O vestido azul que ela usava estava encharcado, e ao redor do corpo, o piso de madeira havia se transformado em uma mancha escura e pegajosa. Dona Carmela correu para fora gritando, e em minutos, meia dúzia de vizinhos se aglomerava na calçada. Ninguém entrou. Todos esperaram a polícia chegar. O delegado, à época, era um homem chamado Osvaldo Pires, 50 e poucos anos, bigode grisalho, um sujeito que carregava a função como quem carrega um peso que nunca pediu. Ele chegou acompanhado de 2 policiais e de um fotógrafo local que também servia como perito improvisado, porque na cidade não havia estrutura para investigações complexas. Osvaldo entrou na casa, examinou o corpo, fez anotações em um caderno pequeno de capa preta. Não demorou muito para que ele saísse e desse a primeira declaração aos curiosos que se amontoavam do lado de fora. Morte violenta, causa aparente, perfurações por objeto cortante, provável homicídio. A palavra caiu como uma sentença: homicídio. Ali, naquela cidade onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as portas raramente eram trancadas e os crimes mais graves eram brigas de bar ou furtos de galinha, a ideia de um assassinato parecia impossível, obscena. Os jornais da região publicaram a notícia no dia seguinte. O título na primeira página do Correio do Interior dizia: mulher encontrada morta em casa no centro da cidade. Investigação aponta para crime. A matéria era curta, quase telegráfica, informava o nome da vítima, a idade, o local e terminava com uma frase que dizia: as autoridades seguem investigando. Ninguém foi preso, mas foi o suficiente para que a cidade inteira começasse a falar. E quando as pessoas começam a falar, as versões se multiplicam, os detalhes se distorcem e a verdade vai sendo enterrada sob camadas de especulação e medo. Nos dias seguintes surgiram as primeiras teorias. Alguns diziam que Isabel tinha um amante, um homem casado, que a visitava à noite e que teria reagido violentamente a uma ameaça de exposição. Outros falavam de dívidas, de um dinheiro que Isabel devia a alguém perigoso. Havia quem sugerisse que ela estava envolvida com contrabando, que usava a casa como ponto de passagem para mercadorias ilegais. E havia, claro, os que acreditavam
acreditavam que Isabel sabia de algo que não deveria saber, algo sobre alguém poderoso e que por isso havia sido silenciada. A investigação oficial durou menos de 3 semanas. O delegado Osvaldo ouviu vizinhos, examinou a casa, procurou por pistas, mas encontrou pouco. Não havia sinais de arrombamento. Nada havia sido roubado. A casa estava em ordem, com exceção da sala onde o corpo fora encontrado. Não foram encontradas impressões digitais úteis. Não havia testemunhas de nada suspeito. Ninguém vira ou ouvira nada na noite anterior. Isabel simplesmente estava viva em um momento e morta no outro, como se a violência que a atingiu tivesse surgido do nada e desaparecido da mesma forma. O laudo pericial, feito de maneira precária, indicava que Isabel havia sido atingida por múltiplas facadas, provavelmente com uma faca de cozinha, e que a morte havia ocorrido entre as 10 da noite e as 2 da manhã. A arma nunca foi encontrada. Osvaldo interrogou dezenas de pessoas, mas todos repetiam a mesma coisa. Isabel era quieta, não se metia em confusão, não tinha inimigos conhecidos. Era como investigar a morte de um fantasma. Mas havia algo que os jornais não publicaram. Algo que só veio à tona anos depois, quando algumas pessoas começaram a falar com mais liberdade, quando o medo deu lugar à vontade de contar o que realmente sabiam. Isabel não era tão invisível quanto parecia. Ela tinha, sim, visitantes. Não muitos, mas regulares. Um deles era um homem chamado Arlindo Costa, dono de uma serraria nos arredores da cidade, casado, pai de 3 filhos, figura respeitada na comunidade. Arlindo era visto entrando na casa de Isabel algumas noites por mês, sempre depois do anoitecer, sempre saindo antes do amanhecer. Os vizinhos sabiam, mas ninguém comentava abertamente. Era o tipo de segredo que todos compartilhavam em silêncio, porque expor significaria complicar a vida de pessoas que tinham poder e influência. Quando Isabel morreu, o nome de Arlindo foi mencionado em conversas privadas, mas nunca em depoimentos oficiais. Ele nunca foi interrogado, nunca precisou dar explicações. Simplesmente continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Outro nome que circulava era o de Sebastião Moraes, um homem mais velho, viúvo, que morava sozinho em uma chácara a alguns quilômetros da cidade. Sebastião tinha fama de violento, já havia se envolvido em brigas, já havia ameaçado pessoas. Diziam que ele também visitava Isabel, que havia entre eles algum tipo de relação, talvez financeira, talvez pessoal. Quando a polícia finalmente o procurou, Sebastião negou tudo. Disse que conhecia Isabel apenas de vista, que nunca havia entrado na casa dela, que não sabia de nada, não havia provas contra ele. Então, o assunto foi arquivado, mas muitos na cidade acreditavam que ele sabia mais do que dizia. Alguns acreditavam que ele era o responsável, outros achavam que ele estava protegendo alguém. E havia ainda uma terceira figura, menos comentada, mas igualmente importante. A irmã de Isabel, dona de uma pequena mercearia em outra cidade. Ela apareceu para o funeral, permaneceu apenas 2 dias e partiu sem falar muito com ninguém. Anos depois, em uma entrevista casual a um jornal regional, ela faria uma declaração breve, mas perturbadora. Disse que Isabel havia lhe contado, meses antes de morrer, que estava com medo. Não especificou de quem ou de quê, apenas disse que a irmã parecia angustiada, que mencionara a possibilidade de se mudar, de recomeçar em outro lugar, mas nunca explicou os motivos. A irmã disse que tentou convencer Isabel a procurar ajuda, a falar com alguém, mas Isabel sempre desconversava, sempre prometia que estava tudo bem, até que não estava mais. O caso foi oficialmente arquivado em maio de 1973, pouco mais de um mês após a morte. A justificativa era simples: falta de provas, falta de testemunhas, falta de pistas concretas. Isabel Mendes foi enterrada no cemitério municipal, em uma cova simples, sem muita cerimônia. Poucas pessoas compareceram ao enterro. A cidade seguiu em frente, como sempre faz. As conversas sobre o caso foram diminuindo, até que se tornaram apenas murmúrios ocasionais, lembranças vagas de algo que aconteceu há muito tempo e que ninguém conseguia
conseguiu resolver, mas a pergunta permaneceu, sussurrando nas entrelinhas de cada versão o que realmente aconteceu naquela noite e por que ninguém foi responsabilizado. Décadas se passaram, a cidade mudou, cresceu, modernizou-se. Muitos dos que conheceram Isabel morreram, outros se mudaram, e os poucos que ficaram raramente mencionam o caso, mas há quem ainda se lembre, há quem ainda fale em conversas privadas sobre o nome que nunca foi dito em voz alta, sobre a pessoa que todos suspeitam, mas que ninguém teve coragem de acusar, porque Isabel Mendes não era apenas mais uma vítima de um crime não resolvido. Ela era a prova de que existem verdades que uma comunidade escolhe não encarar, que existem silêncios que são mais confortáveis do que a justiça, e que às vezes o maior crime não é o que foi cometido, mas o que foi permitido, o que foi encoberto, o que foi esquecido de propósito. Este é o caso de Isabel Mendes, um nome que deveria ter sido apenas uma lembrança passageira, mas que se transformou em uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E talvez nunca cicatrize, porque enquanto as perguntas permanecerem sem resposta, enquanto os responsáveis continuarem protegidos pelo tempo e pelo silêncio, a história de Isabel continuará sendo contada, recontada, questionada, porque a verdade, por mais enterrada que esteja, tem o hábito inconveniente de voltar à superfície. E quando isso acontece, ninguém sai ileso. A história de Isabel Mendes poderia ter terminado ali, arquivada em uma gaveta empoeirada da delegacia, reduzida a um número de processo e algumas folhas amareladas pelo tempo. Mas, em 1987, 14 anos após a morte, algo inesperado aconteceu. Um jovem jornalista chamado Ricardo Tavares, recém-chegado à cidade para trabalhar no Correio do Interior, decidiu revisar casos antigos não resolvidos para uma série de reportagens. Ele tinha 26 anos, vinha da capital, trazia consigo aquela curiosidade inconveniente dos que ainda não aprenderam que algumas portas devem permanecer fechadas. Ricardo encontrou o processo de Isabel quase por acaso, enquanto folheava arquivos na delegacia com a autorização relutante do delegado da época, um homem chamado Gentil Sampaio, sucessor de Oswaldo Pires, que havia se aposentado anos antes e falecido pouco tempo depois. Gentil não via motivo para mexer em caso tão antigo, mas permitiu o acesso, desde que nada comprometesse a reputação da instituição. Ricardo passou 3 semanas lendo depoimentos, examinando as poucas fotografias da cena do crime que ainda existiam, conversando com pessoas que haviam conhecido Isabel ou que se lembravam do caso. O que Ricardo descobriu não estava nos autos oficiais, mas nas entrelinhas das conversas, nos silêncios calculados, nos olhares que as pessoas trocavam quando certos nomes eram mencionados. Ele encontrou Dona Carmela, a vizinha que havia descoberto o corpo, agora uma senhora de 70 anos, que vivia sozinha em um asilo nos arredores da cidade. Ela concordou em falar, mas apenas depois que Ricardo prometeu não usar seu nome completo na matéria. Dona Carmela contou detalhes que nunca haviam sido registrados oficialmente. Disse que na noite anterior à morte de Isabel, por volta das 11 horas, ela havia ouvido vozes vindas da casa ao lado, vozes altas, uma discussão. Uma voz era de Isabel, e isso ela tinha certeza. A outra era de um homem, mas ela não conseguia identificar quem era. Disse que a discussão durou talvez 15 minutos. Depois tudo ficou silencioso. Ela pensou em ir até lá verificar, mas desistiu, porque não queria se meter em assuntos que não eram seus. Na manhã seguinte, quando encontrou Isabel morta, Dona Carmela se arrependeu profundamente de não ter feito nada. Mas quando a polícia a interrogou, ela não mencionou as vozes. Teve medo de que, se falasse, também pudesse se tornar um alvo. Ricardo perguntou por que ela não havia contado isso antes, por que esperou 14 anos para revelar uma informação tão importante. Dona Carmela baixou os olhos, mexeu nas mãos enrugadas e disse apenas que na época todos sabiam que era melhor não falar demais, que existiam pessoas na cidade que não gostavam de ser questionadas, pessoas que tinham poder suficiente para fazer a vida de alguém se tornar muito difícil.
Ricardo insistiu. Perguntou se ela sabia quem era o homem que estava na casa de Isabel naquela noite. Dona Carmela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que tinha suas suspeitas, mas que não podia confirmar nada. Quando Ricardo pressionou mais, ela simplesmente balançou a cabeça e disse que já havia falado demais, que ele deveria ter cuidado com o que ia publicar, porque algumas verdades eram perigosas. Foi a última vez que ela concordou em conversar com ele. Semanas depois, quando Ricardo tentou visitá-la novamente, a administração do asilo informou que Dona Carmela havia pedido para não receber mais visitas de jornalistas. O jovem repórter também conseguiu localizar Sebastião Moraes, o homem que havia sido brevemente investigado e depois liberado. Sebastião ainda vivia na mesma chácara, agora com quase 70 anos, o corpo curvado pelo tempo e pelo trabalho pesado, mas os olhos ainda carregavam aquela dureza que fazia as pessoas desviarem o olhar. Ricardo chegou sem avisar, bateu no portão de madeira desgastada, esperou. Sebastião apareceu com uma espingarda nas mãos, não apontada, mas visivelmente presente. Perguntou o que o rapaz queria. Ricardo se apresentou, disse que estava fazendo uma matéria sobre o caso de Isabel Mendes. Perguntou se Sebastião poderia conversar alguns minutos. O homem cuspiu no chão, disse que não tinha nada a dizer, que já havia falado com a polícia na época e que o assunto estava encerrado. Ricardo insistiu, disse que só queria entender o que tinha acontecido, que não estava ali para acusar ninguém. Sebastião deu um passo à frente, segurou a espingarda com mais firmeza e disse com uma voz que não deixava espaço para discussão: "O caso está morto, assim como a mulher, e é melhor que continue assim." Depois virou as costas e entrou na casa, deixando Ricardo parado do lado de fora do portão. Mas foi a tentativa de conversar com Arlindo Costa que trouxe as consequências mais graves. Arlindo ainda era uma figura influente na cidade em 1987. A serraria havia prosperado. Ele agora era dono de outras propriedades, tinha investimentos em imóveis, era amigo de vereadores e do prefeito. Seus filhos haviam crescido. 2 deles trabalhavam com ele nos negócios. O terceiro era advogado na capital. Arlindo tinha 62 anos, cabelos brancos, postura ereta, o tipo de homem que entrava em uma sala e todos percebiam. Ricardo tentou agendar uma entrevista formal. Ligou para a serraria, deixou recado. Ninguém retornou. Tentou ir pessoalmente, foi barrado na recepção. Disseram que o Sr. Costa não atendia jornalistas sem agendamento prévio. Ricardo insistiu, voltou outras vezes, deixou cartas, tentou contato através de conhecidos. Nada funcionou. Até que uma tarde, quando Ricardo saía da redação do jornal, 2 homens o abordaram na rua. Não eram policiais, mas tinham aquela presença de quem está acostumado a intimidar. Disseram que tinham um recado do Sr. Arlindo Costa. O recado era simples: pare de fazer perguntas sobre o passado ou as consequências serão desagradáveis. Ricardo tentou argumentar. Disse que estava apenas fazendo seu trabalho, que tinha direito de investigar. Um dos homens sorriu, colocou a mão no ombro de Ricardo, apertou com força e disse que direitos eram uma coisa, mas inteligência era outra. Depois foram embora, deixando o jornalista sozinho na calçada, com o coração batendo rápido e um medo crescente se instalando no estômago. Ricardo voltou para a redação, conversou com o editor-chefe, um homem experiente chamado Luiz Fernando, que estava no jornal há mais de 30 anos. Contou sobre a ameaça, disse que queria publicar a matéria de qualquer forma, que não podia simplesmente desistir porque alguém não gostou das perguntas. Luiz Fernando ouviu tudo em silêncio. Depois suspirou e disse que entendia o entusiasmo do rapaz, mas que precisava ser realista. Disse que Arlindo Costa era um grande anunciante do jornal, que tinha amigos poderosos, que uma acusação sem provas concretas poderia resultar em processo judicial e no fechamento do Correio. Disse que a história de Isabel era trágica, mas que já tinha 14 anos, que não havia testemunhas dispostas a falar abertamente, que não havia provas novas e que publicar uma matéria baseada apenas em suspeitas e rumores
seria irresponsável. Ricardo tentou argumentar, disse que jornalismo era exatamente isso: trazer à luz o que estava escondido, dar voz aos silenciados. Mas Luiz Fernando foi firme. A matéria não seria publicada. Não daquela forma. Não naquele momento. Talvez nunca. Era uma questão de sobrevivência, não apenas do jornal, mas de todos que trabalhavam ali. Ricardo saiu da sala com raiva, com frustração, com a sensação de impotência que corrói por dentro. Ele passou mais alguns dias tentando encontrar uma forma de contornar a situação, mas cada porta que batia se fechava antes mesmo de abrir. As pessoas não queriam falar, não queriam se envolver, não queriam problemas. Uma semana depois da conversa com Luiz Fernando, Ricardo recebeu uma ligação anônima, uma voz de mulher, abafada, como se estivesse falando de um telefone público barulhento. A mulher disse que tinha informações sobre o caso de Isabel, mas que não podia se identificar, que não podia se encontrar pessoalmente. Ricardo perguntou quem ela era, o que sabia, mas a mulher ignorou as perguntas e foi direto ao ponto. Disse que na noite em que Isabel morreu, Arlindo Costa estava com ela, que eles discutiram porque Isabel estava grávida e queria que ele assumisse a criança, que Arlindo se recusou, disse que ela estava tentando destruir sua família, sua reputação, que a discussão ficou violenta, que Isabel ameaçou contar tudo para a esposa dele, para toda a cidade, e que foi então que tudo saiu do controle. A mulher disse que não estava lá, que não viu, mas que sabia porque alguém havia contado. Alguém de confiança que não mentia. Ricardo tentou fazer mais perguntas, pediu para que ela se identificasse, prometeu proteção, anonimato, o que fosse necessário, mas a mulher desligou. Ricardo tentou rastrear a chamada, mas foi inútil. Ela nunca mais ligou. Ele ficou com aquela informação explosiva nas mãos e absolutamente nenhuma forma de comprová-la. Nenhuma forma de usá-la sem se expor a processos judiciais devastadores. Ricardo passou as semanas seguintes em um estado de angústia. Sabia que tinha tocado em algo importante, algo que explicava o silêncio que cercava o caso de Isabel. Mas também sabia que estava sozinho, que não tinha apoio institucional, que não tinha provas suficientes e que continuar insistindo poderia custar não apenas seu emprego, mas sua segurança. Ele tentou uma última coisa. Procurou a irmã de Isabel, a mulher que havia dado aquela declaração anos antes sobre o medo que a irmã sentia. Ela ainda vivia na mesma cidade, ainda administrava a mesma mercearia. Agora uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, olhos cansados de quem carregou muitos pesos sozinha. Ricardo chegou na mercearia no final da tarde, quando havia poucos clientes. Apresentou-se, explicou o que estava fazendo. A irmã de Isabel, que se chamava Dalva, ficou tensa imediatamente. Disse que não queria falar sobre isso, que era passado, que não adiantava mais. Ricardo insistiu, disse que tinha informações novas, que precisava confirmar alguns detalhes. Dalva olhou ao redor, verificou se havia alguém por perto, depois fez um sinal para que Ricardo a seguisse até os fundos da loja. Ali, em meio a caixas de mercadorias e o cheiro de sabão em pó, Dalva finalmente falou. Disse que Isabel havia lhe contado poucos meses antes de morrer que estava envolvida com um homem casado. Não disse o nome, mas disse que era alguém importante na cidade, alguém que tinha muito a perder. Disse que estava apaixonada, que acreditava que ele deixaria a esposa, que fariam uma vida juntos. Mas com o tempo, Isabel começou a perceber que isso nunca aconteceria, que ela era apenas uma conveniência, um segredo que ele mantinha trancado. Quando descobriu que estava grávida, Isabel pensou que isso mudaria as coisas, que ele seria forçado a assumir a responsabilidade. Mas a reação foi o oposto. Ele ficou furioso, acusou-a de tentar armadilha, de querer destruir sua vida. Isabel ficou desesperada, começou a fazer ameaças, disse que contaria tudo se ele não tomasse uma atitude. Foi então que ela ligou para Dalva, chorando, dizendo que estava com medo, que não sabia o que fazer. Dalva disse que implorou para a irmã deixar aquele homem, sair da cidade e recomeçar. Mas Isabel disse que não podia, que não tinha para onde ir, que não tinha recursos. Dalva ofereceu ajuda, disse que a irmã poderia ficar com ela por um tempo, mas Isabel sempre adiava, sempre dizia que resolveria sozinha. Até que uma manhã, Dalva recebeu a notícia de que Isabel estava morta. Ela veio para o funeral, mas não contou nada à polícia, porque teve medo. Medo de que, se falasse,
também pudesse ser morta. Medo de que ninguém acreditasse nela. Medo de que o homem responsável fosse poderoso demais para ser tocado. Ricardo perguntou se Dalva sabia o nome do homem. Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois assentiu lentamente. Disse que Isabel nunca havia dito diretamente, mas que havia deixado pistas suficientes, que havia mencionado a serraria, que havia falado sobre madeira, sobre negócios. Dalva disse que quando soube da morte da irmã e começou a ouvir os rumores na cidade, ela juntou os pedaços e entendeu quem era, mas nunca falou. Nunca denunciou, porque sabia que seria inútil, que um homem como aquele não seria responsabilizado, que a palavra de uma mulher pobre contra a de um empresário respeitado não valeria nada. Ricardo perguntou se ela estaria disposta a fazer uma denúncia formal agora, 14 anos depois, se ele conseguisse publicar a matéria e reabrir o caso. Dalva balançou a cabeça. Disse que era tarde demais, que não havia provas, que ela própria nunca havia visto nada, apenas ouvido de Isabel. Disse que mesmo que falasse, seria sua palavra contra o silêncio de todos os outros que preferiam não se envolver. E disse que tinha medo, ainda hoje, de que falar pudesse trazer consequências, que ela tinha uma vida, uma família, e não podia arriscar tudo por uma justiça que provavelmente nunca viria. Ricardo saiu daquela mercearia com o coração pesado, com a certeza de que sabia o que tinha acontecido, mas sem nenhuma forma de provar. Ele voltou para a cidade onde trabalhava, sentou-se na frente da máquina de escrever e tentou escrever a matéria de qualquer forma. Escreveu sobre Isabel, sobre sua vida discreta, sobre as circunstâncias misteriosas de sua morte. Escreveu sobre as falhas na investigação, sobre as perguntas que nunca foram feitas, sobre os silêncios convenientes, mas não mencionou nomes, não fez acusações diretas, não incluiu as informações que não podia comprovar. O resultado foi uma matéria fraca, genérica, que não dizia nada que já não fosse conhecido. Quando mostrou para Luiz Fernando, o editor leu em silêncio, depois levantou os olhos e disse que até aquilo era arriscado demais, que mesmo sem nomes, as pessoas saberiam sobre quem estava falando e que isso poderia gerar problemas. A matéria nunca foi publicada. Ricardo guardou o texto em uma gaveta, junto com todas as anotações que havia feito, todas as conversas que havia gravado, todos os documentos que havia copiado, e tentou seguir em frente, mas nunca conseguiu esquecer completamente. O caso de Isabel Mendes se tornou uma obsessão silenciosa, uma ferida que não cicatrizava, uma lembrança constante de que havia verdades que o jornalismo não conseguia tocar, não por falta de coragem, mas por falta de poder. 2 anos depois, em 1989, Ricardo deixou o Correio do Interior e se mudou para outra cidade, onde conseguiu emprego em um jornal maior. Ele nunca mais voltou ao caso de Isabel, nunca mais tentou publicar nada sobre isso, mas guardou todo o material, todas as evidências que havia coletado, com a esperança de que um dia, talvez, as circunstâncias fossem diferentes e a história pudesse finalmente ser contada. Esse dia nunca chegou durante sua vida. Ricardo morreu em 2015, aos 54 anos, vítima de um ataque cardíaco. Entre seus pertences, sua filha encontrou uma caixa de papelão cheia de papéis antigos, fitas cassete, fotografias desbotadas, tudo relacionado ao caso de Isabel Mendes. A filha, que era estudante de jornalismo na época, leu tudo com fascínio e horror. Percebeu que o pai havia carregado aquele peso por quase 30 anos, que nunca havia conseguido fazer justiça para Isabel e que isso o havia atormentado até o fim. Ela pensou em retomar a investigação, em finalmente publicar a história. Mas quando começou a fazer as primeiras perguntas, quando começou a procurar as pessoas envolvidas, percebeu que estava batendo nas mesmas portas que haviam sido fechadas para seu pai e que algumas portas permaneceriam fechadas para sempre.